Bom, gente, já está aqui conosco para bater um papo no Faixa Livre o jornalista, escritor e membro do Comitê Antiimperialista General Abreu e Lima, Pedro Batista. Pedro Batista, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, pessoal, todos e todas aí que acompanham o Faixa Livre. Estamos aí. Importante a gente debater e entender essa quadra histórica que a gente está atravessando no Brasil e no mundo. Sem dúvida alguma, Pedro. Temos muitos temas aqui para a gente tratar contigo aqui no programa, um momento difícil para o Brasil e para o mundo. Eu primeiro quero agradecer a tua presença, Pedro, e começar pedindo uma análise tua a respeito do momento que o país atravessa, porque o governo Lula tem tratado aqui, avança nesses 2 anos e meio de terceiro mandato, Pedro, em meio a uma série de contradições. A gente repercute isso constantemente aqui no nosso programa, essas contradições, essas dificuldades que a atual gestão vem enfrentando, obviamente com um Congresso absolutamente opositor, de maioria de direita. A base do governo lá no parlamento é muito reduzida e, diante disso, o governo vem enfrentando muitos problemas por conta dessas pressões que ele sofre, pressões que são trazidas, inclusive, para dentro do Palácio do Planalto a partir da nomeação de ministros que são, obviamente, desses partidos de direita que comandam o poder político lá no Congresso Nacional. Mas o fato é que o Lula vem tentando aí, em meio aos tropeços, recuperar a popularidade, só que as próprias escolhas, para além, obviamente, da esplanada dos ministérios, as escolhas que o Ministério da Fazenda, em especial, vem fazendo, tem produzido problemas, tem produzido dúvidas aí em relação aos rumos dessa gestão. O arcabouço fiscal talvez seja aí o principal problema desse atual governo, que limita demais a atuação do executivo no sentido de estabelecer políticas públicas para melhorar a vida da população do nosso país, ainda que a gente tenha boas notícias ainda vindo aí ao longo desses últimos tempos. Tivemos aí essa informação de que o Brasil saiu do mapa da fome e precisa ser celebrado. Eu tratei isso aqui ontem no programa, enfim. Mas em meio a erros e acertos, o governo vem avançando. Estamos chegando já perto do final do terceiro ano de mandato, enfim. Pedro, como é que você avalia esse momento que o país atravessa, considerando também esse tarefaço do Donald Trump, que a gente vai dialogar com profundidade daqui a pouco, também da prisão da Carla Zambelli, enfim, mas o que a gente pode dizer a respeito desses 2 anos e meio de mandato do presidente Lula, em especial desses últimos meses de governo? Anderson, veja só, a história da humanidade ela não é fruto da vontade de um partido ou de uma liderança, mas ela é resultado das contradições e das forças sociais organizadas em luta. Durante diria que desde o primeiro mandato do presidente Lula em 2003, janeiro de 2003 para cá, a gente escuta sempre que há um descenso do movimento organizado dos trabalhadores. Mas essa fragilidade, essa desmobilização, ela é resultado de um afastamento que ocorreu ao longo dos tempos. O sistema imperialista, o capitalismo, a nível mundial, ele vive a sua crise. E justamente para preservar a sua acumulação, a apropriação da exploração, da mais-valia, das riquezas, e, ao mesmo tempo, também controlar estados nacionais, tem se valido do ressurgimento daquilo que se imaginava não mais existir, como o fascismo, derrotado quando Hitler, o nazifascismo em 1945, 80 anos fez em maio deste ano. E esse refluxo do movimento, esse distanciamento das forças organizadas, dos trabalhadores e do povo, possibilitou com que a direita crescesse. A direita ela não cresceu apenas pela sua vontade, pela sua dedicação, pela sua disposição através das igrejas neopentecostais, através das big techs, através da sua mobilização, que pegou uma figura inexpressiva na história, como Bolsonaro, e que lá em 18 Brumário
Marx já falava dessas figuras que surgem na história e que acabam mobilizando as massas, ela é fruto da incapacidade das forças organizadas dos trabalhadores em se organizar. E esse movimento de descenso das lutas dos trabalhadores fez com que a direita crescesse. O terceiro, o Lula 3, ele é resultado de uma resistência de várias forças, não apenas dos trabalhadores, com o avanço e com o aprofundamento da exploração dos trabalhadores, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a privatização de setores estratégicos da economia nacional, o ataque direto aos sindicatos com a reforma trabalhista, visando que retirou toda a estrutura. Isso não foi correspondido na efetiva organização dos trabalhadores. O governo Lula 3, assim como foi a Carta ao Povo Brasileiro em 2003, 2002, para garantir um apoio dos setores liberais e mesmo da direita, o governo 3 vem com o arcabouço fiscal que dá continuidade nessa política que visa preservar a manutenção da estrutura econômica do grande capital aqui no país e colocar o Estado a serviço destes setores, diferente de atender as necessidades. É uma grande vitória o Brasil ter saído do mapa da fome. Isso mostra o que isso não é difícil. Entretanto, a direita ela teve força, caçou a Dilma, prendeu Lula, elegeu o Bolsonaro e, por pouco, inclusive, diria-se, posso afirmar que o que ocorreu em 8 de janeiro de 2023 ela foi uma repetição do que fizeram lá em 2002, se eu também não me engano, em fevereiro de 2002, com Hugo Chávez, quando tentaram dar um golpe, sequestraram ele, e aqui eles não conseguiram. Lá na Venezuela, em 2002, foi o povo que foi às ruas, junto com as forças armadas, e que conseguiram barrar o golpe. Aqui no Brasil, tanto o processo eleitoral de 22, como hoje o que a gente presencia, o sentar no banco dos réus, generais que nunca nós havíamos imaginado, inúmeras figuras, como Daniel Silveira, como a Zambelli agora, como o Bolsonaro, que estão algumas presas e outras com possibilidade de tão logo serem também encarceradas, como é o caso do Bolsonaro, não se deve à pressão das massas nas ruas, não se deve à organização e à luta dos trabalhadores. Tem sido resultado de setores da própria burguesia que não concordam, que não apoiam e que estão dentro do STF. O Alexandre de Moraes ele não é nenhum revolucionário, ele não é nenhum comunista, ele não é nem de esquerda, mas a defesa do Estado de Direito, que inclui a legislação da preservação dessa ordem jurídica a serviço dos poderosos, dos ricos, da propriedade privada, tem servido à democracia. Então, se não fosse a ação em 2023 e 2022, durante o processo eleitoral do STF, provavelmente a direita teria vencido aqui no Brasil, dado o golpe militar, o civil-militar, agronegócio, neopentecostais, os generais, e mantido o fascista Bolsonaro no poder. Então, esse refluxo que a gente vive ainda, ele tem que ser alterado. O tarifaço, por exemplo, que deverá entrar sexta-feira, e ainda não se tem claro, nem mesmo o governo dos Estados Unidos, quais os setores. Eles, inclusive, estão discutindo nos Estados Unidos se o café, eles não produzem café, eles precisam do café brasileiro, se vai ou não entrar no tarifaço. Essa discussão toda ela deveria estar sendo feita, e a pressão fundamental pelas massas trabalhadoras, pelos trabalhadores. Então, eu diria que o momento que nós atravessamos é um momento muito delicado, porque é preciso, por exemplo, o MST, essa semana retrasada, ou ele ocupou o INCRA no Brasil em várias cidades. A reforma agrária não se fala. A questão do salário mínimo, R$ 1.560, é insignificante, não atende às necessidades dos trabalhadores. Então, o momento exige
uma unidade das forças do campo popular, democrático e de esquerda, para, inclusive, aproveitar a divisão que a direita está sofrendo. A direita está dividida. Poderia-se até dizer que a postura do Alexandre de Moraes ao enfrentar a extrema-direita nos interessa e muito. Então, essas contradições nós precisamos trabalhar com elas na perspectiva de retomar a organização, a mobilização popular de ruas, que é a única força motriz capaz de garantir e efetivar não só a soberania nacional, mas também os direitos da imensa maioria dos trabalhadores e do povo brasileiro. Quem tem vocalizado principalmente a crítica a esse tarifaço do Donald Trump é a alta burguesia, representada, como você muito bem disse, pelo Supremo Tribunal Federal e também pela grande mídia. A gente vê aí a grande imprensa batendo nessa tecla todos os dias, algo fundamental que a gente faça esse tipo de denúncia. Mas as mobilizações que surgiram lá atrás, no início desse processo, a gente teve ali até umas mobilizações de rua chamadas pelos movimentos sociais, Movimento Povo Sem Medo, enfim, e tiveram sim nas ruas questionando esse tarifaço do Donald Trump, também a atuação do Congresso Nacional, enfim, pedindo a taxação dos super ricos. Essas mobilizações saíram das ruas. Vão ter agora um ato chamado por outros movimentos, por movimentos agora na próxima sexta-feira, que é o primeiro dia do tarifaço, oficialmente pelo menos, é o que está colocado até aqui. Não se sabe se o Trump vai voltar atrás ou não, enfim. Mas a gente vai aguardar e vamos ver o tamanho dessas mobilizações que a gente vai ter na sexta-feira. O fato, Pedro, é que o povo não deveria ter saído da rua em momento nenhum, diante do momento grave que o país atravessa a partir de tudo isso que a gente tem observado. Eu queria, Pedro, eu vou, obviamente, aprofundar esse debate a respeito do tarifaço aqui contigo no programa, mas antes eu queria aprofundar e dialogar a respeito dessa prisão que nós tivemos no dia de ontem, que também era muito esperada, a prisão da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, presa na Itália. No dia de ontem, foi presa num apartamento em que ela estava ocupando lá em Roma, depois ela tinha ido para os Estados Unidos, depois de lá saiu para a Itália, ela era procurada pela justiça aqui no nosso país, foi condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, naquele caso da invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, enfim. Ela estava lá na Itália, abrigada, e um deputado italiano, o tal do Angelo Bonelli, teria passado o endereço onde a Carla Zambelli estava escondida para a polícia local. Ela agora vai passar por uma audiência para se decidir se ela vai ou não ser extraditada, num processo, inclusive, que pode durar anos. Ao que tudo indica, a justiça italiana deve aceitar a deportação da Carla Zambelli, mas vamos ver, vamos aguardar aí o decorrer desse processo. Mas eu queria antes, Pedro, saber a tua opinião a respeito dessa prisão da Carla Zambelli, como é que ela se coloca nessa dinâmica da política nacional que a gente tem nesse momento no nosso país, a importância dessa prisão? É significativa, porque ela vem numa sequência de ações do Supremo Tribunal Federal contra os fascistas, que se utilizam de narrativas falsas, de ações criminosas, que vão desde a tentativa de explodir um caminhão-bomba lá no aeroporto de Brasília até a invasão do sistema, no site foi do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que o próprio Alexandre de Moraes estava decretando a sua prisão. Ou seja, são inúmeras ações criminosas. E, além da Carla Zambelli, ter também o processo da perseguição que ela fez ao jornalista Luan, lá em São Paulo, no dia da eleição, quando ela correu com uma arma atrás dele. Então, é importante essa ação. Foi uma ação rápida. Pelo que eu tenho informações, o governo italiano ele não tinha tomado a devida ação para cumprir a ordem da Interpol, que ela estava incluída. Alega que foi questão de horas entre a chegada dela pousando no aeroporto na Itália e a ordem que chegou dentro da Interpol para a sua captura. Entretanto, esse deputado Angelo Bonelli, ele vem fazendo denúncias
permanente, ele é o deputado da esquerda italiana e que tem se posicionado dizendo que a Itália não pode ser uma casa de bandidos, de criminosos que vão para lá se esconder. E então a prisão dela, hoje, essas 48 horas, eles podem acatar a prisão ou liberá-la, eles podem aceitar a extradição ou não aceitar a extradição e vai ser encaminhado para a justiça. E aí sim, vai ser a previsão. Ontem eu escutava um professor aqui da UNB falando que a estimativa é de 1 ano a 6 meses, caso hoje se aceite a prisão. E o pedido de extradição levará em torno de um mínimo de 1 ano e meio para se ter uma definição, todo o processo, a tramitação dentro da justiça italiana. O que nós precisamos também ter claro que o que está ocorrendo com a Zambelli, essa prisão, tem que ser feita também com o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, os crimes que ele está praticando hoje, que é a questão do tarifaço, é a questão das denúncias, é a questão das ameaças, é a questão de tentar prejudicar todo o povo brasileiro, inclusive publicamente ele tem dito que para ele o que ele quer é vingança. Então, é uma ação contra os interesses nacionais, é uma ação de traição nacional, de crime de lesa pátria, e que ele tem que ser punido. Nesse aspecto, é interessante também destacar a postura do parlamento brasileiro. A Carla Zambelli, ela não tinha sido, ainda não foi cassada, mesmo condenada por um crime da invasão no sistema do Conselho Nacional de Justiça, a 10 anos de prisão. A Câmara dos Deputados ainda não havia cassado o seu mandato. É hora imediata de fazer essa ação e cassá-la, assim como do Eduardo Bolsonaro. Então, e eu diria, eu volto à primeira questão que eu coloquei lá quando a gente começou a conversar, Anderson. Sem mobilização popular, sem pressão social, a história não anda. Então, é preciso que esses atos que ocorrerão em defesa da soberania nacional, contra a intervenção econômica e política de Trump no Brasil, inclusive tentando atuar, intervindo dentro do sistema judiciário, que isso leva à mobilização. Esses atos do dia 1º de agosto, chamado inicialmente, quem até foi procurado, foi pela Direção Nacional da União Nacional dos Estudantes. Também vi que a CUT está chamando para 1º de agosto manifestações. No dia 10 de julho, as mobilizações que ocorreram, elas foram bem plurais, foi as duas frentes. Brasil Popular e Povo Sem Medo, mas aqui em Brasília, quem menos apareceu foram as frentes, foram vários movimentos, sindicatos, juventude, os estudantes estão voltando às ruas. Então, a prisão de Zambelli ela é importante e necessária. Ela tem que vir ser julgada, cumprir a prisão aqui no Brasil, ocorrendo a condenação, tanto que ela sabe que ela tem tudo para ser condenada, que a defesa dela agora é que cumpra a pena na Itália, que não seja deportada para o Brasil, mas que fique nas prisões italianas, que são bem melhores do que as brasileiras, que são as masmorras, que o Zé Eduardo Cardoso dizia, né? E que, de fato, as prisões brasileiras é um centro de formação de sofrimento, de tortura, e a grande massa, os 750 mil presos que estão hoje no sistema penitenciário brasileiro, a grande maioria são pretos, pobres, que não têm advogado, que não têm nem o argumento para dizer sofro do coração, vou morrer amanhã, vou cumprir pena domiciliar, como o Collor e tantos outros têm feito, o Roberto Jefferson, e assim por diante. Então, a Carla Zambelli, oxalá, o sistema judicial italiano aceite o pedido de deportação, não é de deportação, é de extradição, porque são duas coisas distintas, a deportação é uma, extradição é outra, e que ela seja extraditada, venha cumprir a pena aqui no Brasil, e que seja feito o mesmo também, o quanto antes, pela justiça brasileira, contra o Eduardo Bolsonaro, esse fascista, traidor da pátria, praticando publicamente crime de lesa pátria e que tem que ser responsabilizado também.
Bem observado, o termo correto é extradição. Acho que eu mesmo citei deportação, mas não. A extradição é o processo pelo qual a Carla Zambelli deve passar e que a gente precisa cobrar, acima de tudo, que a justiça italiana faça essa extradição e que ela cumpra a pena aqui no nosso país, algo também que tem que se dar em relação a essa figura que você citou aí, o Eduardo Bolsonaro, que conspira abertamente contra o nosso país lá dos Estados Unidos, enfim, tem sido um protagonista nesse tarifaço estabelecido pelo Donald Trump, que tem caráter político, a gente vai tratar, inclusive, já já. Mas antes, para a gente fechar essa página da prisão da Carla Zambelli, Pedro, eu queria que você falasse um pouco a respeito de como é que isso se encaixa, se coloca no tabuleiro político aqui no nosso país, porque o bolsonarismo, especialmente o Jair Bolsonaro, havia se afastado da figura da Carla Zambelli logo depois das eleições de 2022, quando ele perdeu para o Lula. Aliás, o Bolsonaro coloca boa parte da culpa dessa derrota na Carla Zambelli, naquela imagem dela correndo atrás do jornalista que você citou com a arma em punho, enfim. Bolsonaro diz que isso foi preponderante para a derrota dele nas urnas em 2022. Enfim, e diante disso ele acabou se afastando dessa personagem da Carla Zambelli, e a própria deputada questionou, criticou esse afastamento do bolsonarismo, dizendo que foi abandonada, enfim. Diante disso, mesmo após esse afastamento, como é que essa prisão da Carla Zambelli ela afeta a dinâmica da política nacional, especialmente a extrema-direita? Você acha que a extrema-direita, a turma do Bolsonaro, pode ser afetada a partir dessa prisão da deputada? Eles já estão. A prisão de Zambelli ela é parte desse processo que, queiramos ou não, há setores da esquerda brasileira, por exemplo, que diz que o Bolsonaro é vítima dos fascistas e que o fascismo está dentro do STF. Eu vejo muito pelo contrário. Dentro do STF está a direita. Ali não tem ninguém de esquerda, nem mesmo aquele que foi um dia advogado do Partido dos Trabalhadores, o Toffoli. Entretanto, essa ação jurídica tem sido fundamental para enfrentar o fascismo no Brasil. Foi com a eleição de 22 esse roteiro que eu relatei há pouco. Então, a prisão de Zambelli ela é importante porque leva mais divisão dentro do bolsonarismo. O bolsonarismo, o tarifaço de Trump também, colocou setores importantes do agronegócio a favor dos seus interesses econômicos e que o Bolsonaro, o seu filho, ele está atuando diretamente contrário ao defender que importa vingar o que a família está sofrendo, segundo ele, contra o povo brasileiro. Então, a prisão de Zambelli ela faz parte de todo esse tabuleiro em que a extrema-direita brasileira, por Bolsonaro não ser uma liderança capaz de amalgamar, de unir o conjunto das forças da extrema, ele foi por um período, quando foi presidente, mas mesmo assim ele tinha o Malafaia, ele tinha setores do agronegócio, ele tinha setores generais permanentemente, inclusive o almirante da Marinha Garnier, que era um dos mais violentos. Então, hoje não tem mais uma figura que aglutine todas essas forças da direita e da extrema-direita. Eles estão divididos. O agronegócio defendendo o seu interesse, a Zambelli hoje atuando para se preservar. Lá atrás, a Joyce Helsman também foi jogada aos leões. Então, o bolsonarismo ele teve essa grande... Ao mesmo tempo que ele serviu aos interesses dos Estados Unidos, serviu aos interesses piores, maldosos, criminosos dos mais poderosos no Brasil, dos setores econômicos, militares e neopentecostais, hoje ele não serve mais. Então, eles estão divididos. Tanto que esse grupo de senadores que está nos Estados Unidos tentando fazer negociação, o próprio Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, está tentando impedir que se avance na negociação. Então, a prisão de Zambelli é mais uma peça que cai dentro da extrema-direita e que outras deverão cair. Eu repito, a força necessária para avançar e fazer não só a soberania, mas também retomar a questão dos direitos dos trabalhadores, da reestatização dos setores estratégicos da economia e de avançar rumo efetivamente a um Estado democrático e popular, é a mobilização popular.
porque a direita ela está se dividindo, ela está cada dia. A manifestação que o Bolsonaro fez ontem, por exemplo, foi inexpressiva. Porém, eles estão nas ruas. Eles seguem se mobilizando. Dentro das igrejas neopentecostais, os pastores seguem atacando, agredindo e difundindo mentiras. As plataformas, as redes que eles controlam, seguem propagando as suas mentiras. Então, Zambelli é mais um peão que cai dentro do campo deles, e outros deverão cair, e isso exige que se aproveite as contradições que eles estão sofrendo para fortalecer esse campo democrático popular. Isso a gente tem que ter essa capacidade de construir essa unidade, pensando, inclusive, na eleição de 2026, que vai ser muito dura. Sem dúvida, é preciso, é necessário construir essa mobilização popular. Eu te confesso, Pedro, que aquelas primeiras mobilizações que a gente viu semanas atrás dos movimentos que você trouxe aqui para a gente, o Povo Sem Medo, Brasil Popular, eu sinceramente achei mobilizações, ainda que importantes, muito reduzidas em relação à necessidade que a gente precisa de mobilização aqui no nosso país. O povo não tem ido às ruas da maneira que deveria, ainda que, obviamente, seja um movimento importante, a gente precisa mobilizar muito mais do que a gente tem nesse momento. A gente espera, acima de tudo, que esse ato da próxima sexta-feira produza esse movimento popular que, enfim, seja capaz de alterar o cenário da política nacional. Até agora eu vejo muito pouca mobilização. Pedro, eu vou trazer aqui mandem mensagens aqui para a gente, vocês estão acompanhando aqui pelo nosso chat o programa, mandem mensagem para a gente trazer aqui na tela e bater um papo com o Pedro a respeito desses temas de hoje. A Jane diz aqui o seguinte, que bom que o Brasil saiu do mapa da fome. Agora, quanto à questão de 70% das famílias brasileiras com nome sujo no Serasa. Somos a 8ª economia do mundo e o nosso povo não usufrui da riqueza do nosso país. É um tema importante, né, Pedro? Ainda mais diante dessa situação envolvendo a economia aqui no nosso país. O governo Lula, especialmente representado pela figura do Fernando Haddad, adota uma política fiscalista, mais uma vez, a lógica do arcabouço fiscal, que comprime demais o investimento público, enfim. Essa situação precisa ser resolvida. Acima de tudo, precisa haver uma mudança nesse quadro de fiscalismo, né, Pedro? Você acha que essa gestão do presidente Lula, a partir da figura do Fernando Haddad, aliás, o Haddad disse ontem que acredita que possa haver um diálogo entre o Trump e o Lula. A gente vai aprofundar isso daqui a pouquinho. Mas como é que você vê a política econômica? Você acredita que o Fernando Haddad possa, a partir de agora, diante da aproximação do processo eleitoral, estamos há pouco mais de um ano das eleições do ano que vem, você acha que a economia pode ser alterada, ou pelo menos a dinâmica da política, esse fiscalismo pode ser revisto pelo Fernando Haddad com a aproximação das eleições, Pedro? Logo no início dos 2 primeiros anos de presidente Lula, a causa era o Campos Neto. O Campos Neto, porque havia sido indicado por Bolsonaro que queria preservar a mais alta taxa de juros do mundo para garantir a especulação e o acúmulo dos financistas, dos banqueiros, dos especuladores. Aí veio o Galípolo. Entretanto, o Galípolo deu continuidade na mesma política de juros altos. Agora, eu recentemente fiz um trabalho pesquisando a história do Copom, Conselho de Política Monetária. E o Copom ele foi criado em 1964, iniciou a sua funcionar em janeiro ou fevereiro de 65. Ele teve um período que ele chegou a ter 23 membros que o compunham, inclusive José Sarney, em 1985, colocou dentro do Conselho de Política Monetária a representação dos trabalhadores. Até quem esteve por 2 mandatos representando os trabalhadores foi o Calixto, que o pessoal aí deve, da CNTI, eu nem sei onde anda o Calistão que se chamavam. Quando o Fernando Henrique Cardoso entrou em 94, ele reduziu
o Copom para o formato que ainda é hoje, com 3 membros, presidente do Banco Central e 2 ministros, retirando aquele debate que se criou quando existiu uma ampla participação dentro do Conselho de Política Monetária. Então, essa questão monetária, que o Banco Central, a autonomia do Banco Central foi uma ação dura, que veio justamente para colocá-lo a serviço do sistema financeiro, e a PEC 65, que está em discussão ainda no Congresso Nacional, pretende transformar o Banco Central em uma personalidade de pessoa jurídica, de pessoa de direito privado, público-privado, de tal forma que o Banco Central do Brasil, ter a contratação de empresas privadas e ter uma relação direta com o setor privado, inclusive na própria gestão do sistema financeiro. Então, enfrentar esse ataque à política monetária, à política fiscal, passa também por ampliar, por democratizar o Conselho de Política Monetária no Brasil, assim como retomar e colocar o Banco Central para ter o controle do Estado brasileiro e não o controle dos banqueiros. Hoje, o Banco Central, que existe para fazer a regulação, fiscalizar o sistema financeiro, quem faz o controle, quem dá as ordens ao Banco Central é o sistema financeiro. Então, é preciso rever isso. Em relação ao governo e ao ministro Haddad, é preciso o que foi feito lá com o Temer, a primeira, antes do arcabouço fiscal, como é que era o nome? Era gastos. O teto de gastos, que hoje se chama arcabouço fiscal, que é mais duro do que o teto de gastos, ele tem que acabar. Não tem sentido você fazer caixa para pagar a dívida externa, a dívida pública, 43% a 47% do orçamento da União, seja Bolsonaro, Lula, Sarney, FHC, vai para pagar juros da dívida pública. E uma dívida que não se sabe quem recebe, aonde está indo, e que é um cofre com a chave escondida que quem tem acesso. Então, é preciso enfrentar a questão da dívida pública, fazer auditoria da dívida pública e parar dessa sangria que leva quase metade do orçamento da União. O outro aspecto também, isso para mudar a política econômica, é a excrescência jurídica das emendas parlamentares. A República, ela tem o executivo, o legislativo e o judiciário. O legislativo ele não é executivo. Com as emendas parlamentares, ele se tornou executivo. Hoje, prefeitos, governadores vêm com o pires na mão pedindo recursos para parlamentares para fazer escola, para fazer posto de saúde, para consertar estradas, para fazer estradas vicinais. Então, é preciso que essas emendas, essa excrescência jurídica, não somente secretas, mas também elas não teriam que existir. Quem tem que executar a política de social, econômica, fiscal, é o governo. Para isso existe a República, Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, são algumas excrescências, e eu observo, Anderson, que essa questão das emendas se acusa muito de ser secreta, mas ninguém quer o fim delas. É preciso que elas, assim como se acabe a dívida pública, se acabe as emendas parlamentares. Parlamentar não é para ficar distribuindo dinheiro. Eu estive recentemente em Cuba e o parlamento, a Assembleia Nacional, se reúne uma vez ao ano e nenhum parlamentar ganha nada lá. E ele se reúne e define o que o governo tem que fazer e o governo tem que executar. Então, aqui não, aqui o parlamentar até recebe, se eu não me engano, são 17 milhões de reais por ano, cada deputado federal recebe para manter a sua clientela. Por isso que não há renovação no parlamento. Se você tem 17 milhões e mantém o chamado curral eleitoral ou clientela, você não vai ter renovação e você preserva uma elite política que não está preocupada com a classe trabalhadora, com a reforma agrária, com a restatização de setores estratégicos, com a efetiva soberania nacional. Então, eu espero que a questão do tarifaço ela vai estar diretamente ligada à questão econômica nesse momento próximo, nos próximos meses.
Qual a resposta que o governo vai dar? Vai investir para que se tenha um consumo interno ou vai somente buscar novos compradores em outros mercados externos? Então, essa ação que o governo terá vai dizer como estaremos na economia, porque saímos do mapa da fome, mas como a Jane diz, 70% está no Serasa. Você vê as dificuldades do povo brasileiro no dia a dia, em qualquer lugar que você passa. Então, os alimentos ainda continuam caros, o salário mínimo é insignificante. Então, é preciso rever o conjunto de fatores que alguns entre esses os quais eu falei. Eu queria agora avançar, Pedro, na discussão, no debate a respeito sobre o tarifaço, que talvez seja o tema mais importante do país nesse momento, esse tarifaço instituído pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que começa a valer na próxima sexta-feira. Há uma comitiva de senadores lá nos Estados Unidos tentando negociar esse tarifaço. O presidente Lula já admitiu que pode conversar com Donald Trump, mas parece que o estadunidense não está muito disposto a atender o nosso presidente, até porque esse tarifaço tem um aspecto político por trás. E isso é algo que diferencia esse tarifaço do Brasil em relação às tarifas que o Trump tem estabelecido em relação a outros países do mundo. Há um aspecto político colocado nessa discussão, que é justamente essa suposta perseguição ao Jair Bolsonaro, que o Trump denuncia lá nos Estados Unidos a partir do Supremo Tribunal Federal. Ele diz que Lula pode atuar, pode agir para encerrar esse processo pelo qual Jair Bolsonaro está sendo vítima. Assim, aliás, Bolsonaro deve ser condenado até o mês de setembro. Agora vai começar a correr o prazo para que ele apresente lá seus questionamentos sobre esse processo. Ele é réu lá no Supremo Tribunal Federal. Ontem Mauro Cid enviou lá a resposta dele aos questionamentos da Justiça. Enfim, a defesa dele enviou nesse julgamento a resposta do Mauro Cid, e Bolsonaro agora vai ter um prazo de 15 dias também para enviar as suas considerações a respeito desse processo no qual ele é réu. O fato é que o Bolsonaro está prestes aí a ser preso, não se espera que haja um outro resultado nesse julgamento que não a prisão do Jair Bolsonaro, e isso tudo afeta, obviamente, esse processo político relacionado aos Estados Unidos. Eu queria te ouvir, Pedro, sobre essa situação envolvendo o tarifaço, especialmente esse caráter político que tomou as tarifas instituídas pelo Donald Trump. Você vê alguma possibilidade do presidente dos Estados Unidos voltar atrás, considerando que uma mudança de rumos da política estabelecida de tarifas do Trump ao Brasil certamente vai contra os interesses do bolsonarismo, né? Anderson, eu diria que eu não gosto de ouvir isso quando falam, mas eu vou dizer, o buraco é mais embaixo. O bolsonarismo ele é a cereja do bolo, utilizado por Trump e pelos bolsonaristas para atacarem os interesses brasileiros, mas não somente brasileiros. O mundo vive uma situação que o que ocorre na Palestina mostra o distanciamento da realidade das políticas de todos os países na defesa da soberania de um povo. Ou seja, a gente vê o extermínio televisivo diariamente e nada acontece. Entretanto, nessa contraposição, quando os BRICS se organizam e que colocam em risco, logo no início do mandato de Trump, e ele tem repetido isso várias vezes, que ele não aceita que o dólar seja colocado em risco, que ele não aceita que os países façam negociações com as suas próprias moedas, ou que o BRICS crie uma nova moeda. Eu diria que o tarifaço de Trump ele tem efetivamente o objetivo de atacar os BRICS e tentar fazer com que o governo brasileiro crie uma relação de dificuldade na relação dentro do BRICS. Inclusive, eu arrisco a dizer que quando o Brasil vetou a Venezuela, dentro do BRICS, foi tentando manter uma aproximação com esse setor mais atrasado dos Estados Unidos, ainda que veio de Biden, porque seja democrata ou republicano, ambos defendem os seus próprios interesses com ações distintas
uns mais duros, outros. Os democratas atacam mais os povos, fazem mais guerra, mas explorar os povos do mundo inteiro, os dois fazem. Então, o Trump utiliza em sua argumentação que a taxação tem a finalidade de anichar, de libertar, de dar a liberdade ao Bolsonaro diante dos crimes que ele praticou. Isso é inaceitável, isso não vai acontecer, não tem como acontecer. Vamos pensar o contrário. Qualquer um que tentasse intervir numa política interna dos Estados Unidos ocorreria. Seria o pior, eles seriam capazes até de invadir esse outro povo e tentar fazê-lo uma colônia, como fazem com Porto Rico, ou tentam fazer com a Argentina agora, com esses governantes mais capachos, mais servis, mais subalternos. Então, o Bolsonaro, ele será, quando foi colocada a tornozeleira, quando ele teve uma série de restrições, é o processo que se avançou. E essa tornozeleira não foi dentro da ação que está no STF. Foi resultado dessa articulação que ele vinha fazendo com o filho para desestabilizar a economia nacional, que é o tarifaço. Então, ele recebeu a tornozeleira, mais as restrições, incluindo a prisão domiciliar com restrições. Né? Não é prisão ainda, mas ele tem restrições como não pode sair à noite, não pode sair no final de semana, não pode usar as redes sociais, mas ele está enfrentando. Então, o Trump, na minha opinião, eu creio que o seu objetivo é tentar atacar os BRICS, ainda mais quando o Brasil, o presidente Lula, hoje é o presidente dos BRICS, assumiu a presidência na reunião do Rio de Janeiro e tem a tarefa de juntar esse novo mundo que está nascendo. A China, hoje, ela está tendo uma relação que é econômica e financiando de maneira completamente diferente do FMI, do Banco Mundial, inclusive a Dilma como presidente do Banco dos BRICS, uma nova relação econômica, e não só econômica, mas também cultural e política com os povos. Não há como o G7, ou como o FMI, ou como o Banco Mundial, ou como os próprios Estados Unidos, imposição a determinado governo para se sujeitar ao que eles definem como certo ou errado. Isso pode, isso não pode. O BRICS não tem essa concepção. É um conjunto de países liderado pelos 5, Brasil, Rússia, Índia, China e Rússia, que tem uma outra postura e que efetivamente significa está cavando a cova desse império, desse tigre de papel, como o Mao falava, ela está pronta. Os Estados Unidos e a chegada de Trump ao poder, com a sua voracidade em fazer a rapinagem no mundo, em cada vez mais praticar roubos, saques, ele não está investindo em guerras como os democratas, ele está investindo em roubos. O seu objetivo é roubo, como trouxe para a pauta brasileira a questão do tarifaço às terras raras. Se discutir as terras raras, a gente pode repensar. Então, é toda uma ação econômica que utiliza-se da política e das armas para tentar intimidar os povos e que o BRICS enfrenta. Então, eu só fecho dizendo que 2 aspectos. Primeiro, o governo Lula tem que manter essa postura que vem tendo, não tem que recuar, tem que buscar novos mercados externos e investir no mercado interno para que o produto, o café, o suco de laranja, a carne, eu não sabia, por exemplo, 80 ou 100 mil toneladas de mel produzidas no Piauí vão para os Estados Unidos e estão paradas porque não podem ir mais por causa do tarifaço. Mel, eu sou um consumidor de mel, por exemplo. Então, invista, faça com que o povo brasileiro consuma esses produtos, crie uma política para isso. E, em segundo lugar, para enfrentar essa situação, mobilização popular. Sem mobilização e unidade das forças, aproveitar a fragmentação, a divisão, as contradições que a direita e a extrema-direita
estão enfrentando e construirmos uma unidade capaz de resgatar mobilizações de milhões de brasileiros. Não sei se a gente na campanha das diretas nós tivemos lá em 84. Precisamos voltar às ruas nessa perspectiva, em defesa de uma economia voltada para satisfazer os interesses do povo brasileiro, de criar as condições e enfrentar no campo da justiça e no campo político as plataformas, seja a Big Tech, seja as bets, todos esses instrumentos que eles se utilizam para se apropriar das nossas riquezas, tentar ter o controle cultural, mental da nossa sociedade, e a nossa mobilização e unidade é a única força capaz para isso. Você citou os BRICS, Pedro. A gente fez um debate, inclusive, aqui no programa na última semana para trazer esse aspecto à discussão. Como é que os ataques do Donald Trump estariam direcionados, ou se estariam direcionados aos BRICS, a esse tarifaço estabelecido pelo presidente dos Estados Unidos ao nosso país. Um debate muito bom. Eu recomendo até quem não assistiu, assista. O Lia Jabbour esteve aqui com a gente, a professora Ana Garcia também, enfim, recomendo demais para quem não assistiu, assista esse debate. Eu queria trazer aqui uma mensagem do jornalista, camarada nosso, Carlos Taus, dizendo aqui o seguinte: Fitch Ratings, abre aspas, as absurdas taxas de juros são os maiores perigos à economia brasileira e não as tarifas de Trump, fecha aspas. Até as agências de risco imperialista admitem. Aí a mensagem do Carlos Taus. Obrigado, viu, Carlos, pela tua mensagem aqui para a gente. Pedro, eu estou acompanhando aqui, estou de olho no relógio, eu queria entrar num tema também importante relacionado, obviamente, a essa questão do tarifaço. Como é que você vê uma unidade entre os países do nosso continente, especialmente Brasil e Venezuela, para se opor a esse tarifaço estabelecido pelo Donald Trump? Porque algumas ações recentes do presidente Lula, especialmente barrando a entrada da Venezuela nos BRICS, também questionando, obviamente, o resultado das eleições no país vizinho, acabaram estremecendo a relação entre os dois países. Na semana passada, produtos exportados pelo Brasil voltaram a ser taxados pela Venezuela, algo que surpreendeu, especialmente quem mora lá em Roraima, estado que faz fronteira com o país e tem um comércio intenso com os nossos vizinhos. No entanto, parece que as autoridades venezuelanas alegaram que houve um erro no sistema e o comércio voltou a ficar isento de taxas já na sequência. Enfim, o fato é que o diálogo entre os dois países se desgastou bastante ao longo dos últimos tempos. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que anda essa relação entre Brasil e Venezuela e também se o governo Lula não poderia, de alguma forma, estar atuando em conjunto com a gestão do Nicolás Maduro a fim de estabelecer uma resposta regional a esse tarifaço do Donald Trump, por exemplo, Pedro. Veja só, o presidente Lula, ele nos surpreende, alguns momentos, de maneira negativa. A Dilma Boluarte, ela segue perseguindo, prendendo, encarcerando, não respeitando a Constituição, uma ditadora que não foi eleita, que deu um golpe de Estado, e o verdadeiro presidente, Pedro Castilho, segue encarcerado, sem nem processo, lá no Peru, e o presidente Lula foi um dos primeiros a reconhecê-la como presidente. No Equador, a diferença de Luísa para Noboa entre o primeiro e o segundo turno, a Luísa perdeu 1 milhão de votos, e todas as organizações que acompanharam a eleição, o mundo denunciou que houve fraude na eleição no Equador, e que Noboa foi eleito graças à fraude. Lula reconheceu o resultado imediatamente. Na Venezuela, o contrário. Exceto os Estados Unidos, o próprio Celso Amorim estava na Venezuela no dia 28 de julho de 2024 e no dia da eleição ele declarou: a eleição foi limpa e o resultado tem que ser respeitado. No dia 29 ele mudou o discurso. No dia 30 ele já dizia que a eleição não tinha sido transparente. Então essas mudanças, elas surpreendem. Aqui nós temos que respeitar o STF, que está prendendo a Carla Zambelli, o Daniel Silveira, vai colocar o Bolsonaro na prisão, garantiu a lisura da eleição de 22,
Mas na Venezuela, o Supremo Tribunal de Justiça deles não vale, porque efetivou e garantiu que mais de 1.000 observadores de mais de 100 países que acompanharam a eleição não valeu. Isso é o Lula. Então, eu não entendo o presidente Lula assim, eu queria... ou ele é efetivamente uma figura de que se propõe a ser uma liderança continental, aqui atuando dentro da CELAC, atuando dentro da ALBA, reaproximando-se com os povos da região, ao invés de estar preocupado com a Europa, com Macron e com outros. Tem que manter relação com todo mundo. Mas essa relação com a região, por exemplo, Cuba, a Nicarágua é outro exemplo. Ele expulsou a embaixadora da Nicarágua. A Nicarágua é um país que está no processo de mobilização, de organização, de desenvolvimento econômico, de estabilidade econômica, de paz social profunda. Mas o Brasil rompeu relações com a Nicarágua. Voltando à Venezuela, inclusive, no primeiro trimestre de 2025, a Venezuela cresceu quase 9% a sua economia. E é nosso vizinho, a maior reserva petrolífera do planeta. Essa questão dessa taxação que ocorreu esse final de semana foi algo que ainda não está explicado. Porque tanto que ontem, segunda-feira, já foi informado pela associação lá dos exportadores de Roraima que não tem mais taxa. Ou seja, segundo o que eu li, foi uma falha no sistema, não sei se em Roraima ou na Venezuela, porque a taxação da Venezuela para produtos do Brasil que seriam exportados para a Venezuela, ela não chegou a ser efetivada, tanto que ontem foi publicado pelos comerciantes exportadores lá de Roraima que não existe mais nenhuma taxação. Eu diria que é até uma fake news que se divulgou e que muita gente comprou, porque isso não ocorreu. Então, eu creio que é preciso fortalecer a relação com aqueles povos que efetivamente se sustentam na construção de um poder popular, de um poder democrático efetivo, democracia na perspectiva do poder popular, não da democracia do capital, da burguesia, como Nicarágua se sustenta, como Cuba se sustenta, como Venezuela se sustenta. Eu diria que aqui na nossa região, como Honduras também tem um papel importante, a gente pode acompanhar o presidente Petro. O presidente Petro ele tem desenvolvido uma relação com a própria Venezuela ali permanente, já tem uma relação econômica profunda, turistas já estão indo um para o outro lado, e onde há mais colombianos fora da Colômbia é na Venezuela. Então, toda essa relação de migração interna na nossa região que existe e que não começou, os que saíram da Venezuela foram resultado de um profundo ataque dos Estados Unidos que levou a isso, que Cuba também enfrenta isso hoje. Nicarágua não tem esse problema. Nicarágua enfrenta, sim, campanhas de mentira diretas, permanentes. Porém, a economia e a qualidade de vida de seu povo está muito bem. Então, o presidente Lula, eu creio que o grande instrumento que ele deveria investir é a CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, e isso significaria não somente a reaproximação com a Venezuela, mas também convidar a Venezuela para ingressar no BRICS. Cabe ao governo brasileiro, ao presidente Lula, na condição de presidente dos BRICS, convidar a Venezuela para ingressar no BRICS. Isso significaria, sim, reforçar uma relação econômica. A Venezuela, por exemplo, ela conseguiu, não tem soberania alimentar. Hoje, a Venezuela, eu peguei a Venezuela em momentos que não tinha pão. Você ia numa padaria, não achava pão. Você ia numa farmácia, não achava remédios. Hoje você encontra tudo em Caracas e no interior do país, bem como a soberania alimentar. A Venezuela ela fez acordos de produção tanto com sem terra quanto com fazendeiros aqui, com vários setores produtivos do campo brasileiros para irem para a Venezuela e conseguiu ter soberania alimentar, o mesmo que, repito, a Nicarágua também tem, e o Brasil, deste tamanho, não tem. Então, é fundamental que o presidente Lula se reaproxime.
presidente Nicolás Maduro, ele em nenhum momento acusou, atacou, ofendeu ou a soberania brasileira ou o presidente Lula. Diferente do Brasil, que até o momento não reconhece a soberania da Venezuela. Ele está repetindo um pouco o que Trump está fazendo com a gente. É bem por aí, infelizmente, né, Pedro? A gente vê essa atuação do presidente Lula não reconhecendo a necessidade e importância de colocar a Venezuela nos BRICS, questionando o resultado eleitoral lá no nosso país vizinho, enfim. Uma pena, mas é o que a gente tem, precisamos pressionar para que o presidente mude um pouco essa postura e para que haja uma unidade no nosso continente contra o imperialismo estadunidense que avança e avança cada vez mais aqui contra os nossos territórios. Pedro Batista, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente hoje, viu? Muito obrigado por esse papo, mais uma vez com a gente no Faixa Livre. Espero que a gente possa voltar a conversar em breve, porque temas não vão faltar, viu, Pedro? Ao longo dos próximos dias e semanas, a gente vai ter muitas questões aqui para debater no Faixa Livre relacionado a esse processo envolvendo o Bolsonaro, também essa situação do tarifaço lá do Donald Trump, o cenário nacional e internacional vai seguir bastante movimentado e a gente conta sempre com a tua presença aqui. Obrigado mais uma vez, Pedro. Obrigado, Anderson. Estamos às ordens. Abraço a todos. E só para não esquecer, a pátria grande, ou Nuestra América, é nosso caminho. Um povo só, de Guatemala ao Chile, no sonho de Martí ou de Bolívar, é o caminho para a gente ter a nossa efetiva soberania, paz e justiça social. Um abraço, Anderson. É isso, Pedro. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Conversamos aqui com Pedro Batista. Pedro Batista, que é jornalista, também escritor e membro do Comitê Antiimperialista General Abreu e Lima.